Decadência, mangá de Nio Asano, criador aí, mangaka por trás de Boa Noite Pum Pum, Dead Dead Demons, DDD Destruction. É um grande mangaka, já é conhecido, já tem as suas obras divulgadas e Decadência é uma baita de uma obra lançada aqui no Brasil pela editora JBC, com esse carinho tão grande pelos mangás, e a gente vai falar sobre esse quadrinho, sobre esse mangá, que é bem impactante. Decadência, um mangá para criticar de alguma forma a indústria dos mangás. Aqui a gente tem o autor Inio Asano, criador aí de Boa Noite Pum Pum, Dead Dead Demons, DDD Destruction, e a gente tem ele no Brasil, mais uma vez, pela editora JBC, trazendo uma belíssima edição, muito bonita, muito boa, e a gente vai falar um pouco hoje sobre esse mangá e sobre a indústria de mangás como um todo também. Bora lá, porque esse quadrinho, ele é essencial. Eu recentemente, se você tá vendo esse vídeo quando ele saiu, na semana anterior ao lançamento desse vídeo, eu gravei um vídeo sobre Domínio Público. Domínio Público, que é um quadrinho aí do Chip Zdarsky, hoje roteirista do Batman, Demolidor, que critica a indústria de quadrinhos americana, o que foi feito com Jack Kirby, com um dos criadores do Batman, os criadores do Superman. É um quadrinho de juntar todos esses criadores injustiçados e fazer uma crítica na indústria baseado nisso. E aqui eu sinto que o Inio Asano tá fazendo algo bem parecido. Eu não sou profundo conhecedor do mundo dos mangás, da indústria dos mangás. Eu acompanho alguns mangás há bons anos já, leio One Piece, hoje eu acompanho semanal, sempre, não perco nada. Mas eu sinto que o Decadência é o Inio Asano desabafando sobre a indústria de mangás de alguma forma. E qual que é a história que a gente tem aqui? A gente tem aqui a história do Fukazawa. Ele é um ator de um mangá que fez bastante sucesso, não lembro exatamente quantos anos, mas teve alguns anos de publicação desse mangá, alguns volumes e tudo mais, e esse mangá fazia sucesso, ele vendia muito bem, e ele terminou essa obra. E o mangá ele começa com a gente tendo ali uma festa de celebração pelo fim do mangá, e pô, que legal, vamos comemorar que acabou, só que ao mesmo tempo o Fukazawa ele já tá naquela vibe de, tá, mas qual é o próximo? O que eu vou entregar agora? O que eu vou fazer agora? Porque a gente tem, acho que em todo emprego no geral, mas tem muitas críticas à indústria de mangá japonesa que é justamente isso. Que é, o mangaka ele termina uma obra, ele tem que fazer mais, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima. É uma pressão editorial absurda, que eu não sei se é do mesmo nível dos Estados Unidos ou se não é mais do que é dos Estados Unidos. E aí a gente tem o Fukazawa fazendo essa própria pressão nele antes de pressionarem ele. E aí a gente tem os seus assistentes perguntando, mestre, qual vai ser a sua próxima obra? Você já pensou? Já tem alguma ideia e tudo mais? E aí depois os editores, o pessoal da editora, e aí, qual vai ser a próxima obra? Vai sair? E ele não tem ideias. E a vida dele também não tá fácil, porque ao mesmo tempo que ele tá nessa situação, ele tá casado e o seu casamento está indo pra ruína. Ele é casado com uma editora de mangás que tá editando pra uma mangaka que tá ficando cada vez mais famosa. E você sente às vezes que ele até tem um pouco de invejinha por causa disso. Então o mangá ele vai acompanhando a vida do Fukazawa e é um mangá pesado. A própria JBC aqui, na parte de trás, pequenininho, não sei se talvez maior seria melhor, mas tem um aviso: Decadência aborda temas sensíveis como depressão, abuso emocional e físico, recomendados para maiores de 18 anos. E porque é um mangá pesado. E eu não esperava. Quando eu li Decadência eu tava na rua. E eu tava lendo na rua, ou no ônibus, ou em algum lugar assim que eu tava na rua, e eu estava lendo Decadência, e às vezes eu dava aquela escondida de página assim, porque, putz, eu não quero que alguém veja que eu tô lendo alguma coisa disso e pense alguma coisa, porque... Mas enfim, porque a Decadência ele lida com temas sensíveis, bastante sensíveis em alguns momentos, e você vê assim, eu vejo o Fukazawa como uma pessoa quebrada. Ele é uma pessoa que está completamente quebrada, você percebe ao longo do próprio mangá que ele nem acredita na indústria de mangá. Pra ele a indústria de mangá é uma chacota, é sempre o próximo. E ele não entende como essa indústria funciona e como essa indústria lida com as coisas. Às vezes ele não concorda
e tudo mais. E aí eu não vou falar o ponto final que ele chega aqui, mas a gente tem essa história mostrando a vida atual dele, mostrando elementos do passado dele que ajudam a gente a entender quem ele é hoje, porque ele é essa pessoa deprimida, amargurada, talvez, e tal, não sabe lidar bem com sentimentos e com pessoas. E eu sinto que é um mangá, é o que eu falei, é um mangá crítico. Um mangá que quer criticar a indústria, porque um mangaka, ele se torna aquilo que o Fukazawa se torna, esse cara deprimido, que às vezes está à beira de enlouquecer e tal, e cometer alguma atrocidade pela pressão que esse cara sofre. E você vê isso porque tem uma parte legal que é ele às vezes olha as redes sociais e aí tem gente falando, esse cara tem que morrer, esse cara não faz nada direito. E ao mesmo tempo tem uma garota que é fã dele, que fica mandando mensagem toda hora. E fala, eu tô preocupada com você e tal, e tem novidade do próximo lançamento e tal. Então é uma cultura, em relação aos mangakas, de assédio, até. E a gente pode ter exemplos aí, o grande Toriyama, o autor, o criador, mangaka por trás de Dragon Ball e tudo mais. A família dele preferiu esperar um período, não sei se foram exatamente 7 dias, quantos dias foram, mas esperaram alguns dias antes de anunciar que ele tinha falecido, para ter um momento de liberdade de sentimento, para a família não ser pressionada pela mídia ou pelos fãs. Isso é absurdo, gente. É absurdo, porque é legal você ver que lá no Japão esses autores eles são respeitados e eles ganham dinheiro pelo que eles produzem. Que é diferente do que às vezes acontece na indústria dos Estados Unidos. Que tem autores que morreram na sarjeta. E que hoje são pais de quadrinhos e de super equipes de heróis famosas. E hoje a família recebe dinheiro porque fez um acordo, conseguiu processar e ganhar. Mas só por isso. E no Japão não. No Japão você sente que essas pessoas elas realmente são valorizadas. Mas qual é o limite dessa carga de trabalho? Porque a gente tem casos aqui e fora do mangá também de editores que vão para casa dos autores e o editor cozinha, o editor lava roupa, o editor faz tudo que o autor precisa para o autor ficar lá desenhando, escrevendo. Isso é absurdo. Isso não é saudável. E a gente vê muitos autores com problemas de saúde. Na altura que eu tô gravando esse vídeo, surgiu aí até uma pesquisa informal no X, no Twitter, chame como quiser, de média de idade em relação a que mangakas, segundo essa pesquisa, não é nada super oficial, então tem que duvidar desses dados, mas segundo essas informações que mangakas têm uma expectativa de vida menor do que qualquer outra pessoa no Japão. Por ser mangaka. Então tem essa pressão, essa dificuldade de cuidar de saúde. Também na altura desse vídeo, o Eiichiro Oda, o autor de One Piece, ele fez uma pausa. Vai fazer uma pausa de 3 semanas. Deve ter sentido o impacto da morte do Toriyama, porque eles eram amigos. Vai fazer uma pausa e ele disse na carta dele aos fãs que é uma pausa para ele se cuidar. Ele não tá com nenhum problema de saúde, mas ele quer fazer uma pausa para se cuidar, para fazer uns exames e fazer um check-up. E o One Piece não tem pausa. Eu acho que dos mangás, assim, o One Piece hoje é um dos que maiores, se não o maior, que tá em produção, com mais capítulos. E quantas pausas teve o One Piece de 3 semanas? Se não me engano, 2. Então é uma indústria que precisa ser criticada e é importante quando você tem um dos grandes autores, o Inio Asano, um cara que fez trabalhos que são populares, trazendo essa crítica pra mesa. Tirando o elefante da sala. É importante. E pra gente só resta torcer para que essas condições melhorem. E sobre o quadrinho em si, o mangá é um ótimo mangá. É um excelente mangá, é uma boa leitura, é o que eu falei. É um pouco mais pesado, pode ter momentos ali, dependendo do seu estilo de leitura e tal, que você vai ficar meio, caramba, meio impactado até. E eu acho que a intenção também é impactar, mas você tem que ter consciência aqui que é um mangá que impacta sem criar algo sobrenatural. É um mangá que impacta com a realidade, que alguns, às vezes, mangakas podem estar sofrendo justamente o que o nosso personagem aqui está sofrendo. Então é importante ter isso em mente. Mas é um bom mangá pra você ler, você entende a indústria, você vai entendendo a cabeça desse personagem. E o final, eu acho que o final é interessante,
Porque no final o nosso protagonista aqui, o Fukazawa, ele chega a uma conclusão sobre o mangá, sobre a indústria, sobre ele mesmo, sobre a sua produção. E eu não vou dar muito spoiler, mas algo clica na cabeça dele. E termina de um jeito que você fala, caramba, tipo, que loucura. Aí fica no ar, ele conseguiu se encontrar e se reabilitar com ele mesmo? Ou não, ele se entregou à indústria? Você vai ter que ler pra saber. Eu não vou dar esse spoiler aqui. Mas é um mangá que é muito crítico, muito vocal com essas críticas. Não são críticas escondidas, críticas camufladas. Não. É um mangá muito justo com o que apresenta. E que com certeza, pra você que gosta da mídia mangá, assim como eu, vai fazer você refletir. E voltando a falar da vida real, porque eu acho que é importante falar desse mangá falando da vida real. Porque a história aqui é uma excelente história, que ele vai contando aí os caminhos que o Fukazawa ele traça. Mas eu não quero dar spoiler dessa história, dos caminhos que foram traçados. E é legal fazer a analogia com a vida real com o que a gente tá vendo aqui. E, cara, como eu disse, o Eiichiro Oda vai sair, uma licença de 3 semanas aí pra cuidar da sua saúde. E não vai ter capítulo de One Piece saindo. E tem dois lados na internet. Tem um lado que é, o Oda ele tem que se cuidar, realmente. É difícil essa rotina, muita coisa, muita produção, ele tem que se cuidar. E tem gente que fala, esse cara é um vagabundo. O cara só desenha. E tá tirando tempo pra descansar. Ele tem que fazer capítulo. Cadê meu capítulo? E não é assim, gente. Não é assim. Criadores são pessoas. E se você assistiu o vídeo do Domínio Público, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição e no card no fim do vídeo. Porque muito do que eu tô falando aqui também está lá e de outra forma. Mas a gente tem que respeitar os criadores. Os criadores, eles só são os baitas criadores que eles são porque eles têm que ter respeito, espaço, tempo para planejar, para construir e executar. Sem isso, as obras que a gente mais gosta correm o risco de ir pro limbo. Mas esse não é o pior. Porque pior do que, sei lá, você que gosta de One Piece, você que gosta de Boku no Hero, ou algum outro mangá, algum outro anime, pior do que essa obra terminar ruim ou ficar ruim porque o autor está sobrecarregado, o pior é um ser humano que não consegue lidar com a pressão que é imposta sobre ele. Então é isso, pessoal. Decadência aí, da editora JBC. Na época que eu comprei, ele estava um pouquinho difícil de encontrar. Eu encontrei, se não me engano, foi na Comic Boom que eu peguei. Mas eu vou deixar o link aí das lojas na descrição. Lembrando que eu não tenho patrocínio nenhum. Eu deixo aí os links na descrição. Você fica à vontade para ver as lojas, ver o preço mais barato e o que fica melhor para o seu bolso para você comprar esse mangá. Vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura. Não é uma leitura de mangá, um mangá shonen, um mangá de aventura e tudo mais, não. É uma história... É uma história assim, mais com o pé na realidade. E vale a pena. Se você gosta da indústria, vale a pena. Porque mais do que a gente gostar de ler, é o que eu falei, a gente tem que se conscientizar para lutar pelas condições melhores dos criadores que a gente tanto apoia. Então, gente, falando em apoiar, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa o seu comentário, qual que é a sua opinião aí sobre a indústria de mangá, sobre Decadência, você já leu Decadência, já leu alguma obra do Inio Asano? Então deixa aí os seus comentários pra gente sempre ter um espaço legal para conversar e a gente se vê no próximo vídeo.